Título: Brasileiros são bons para varrer, hein? O preço da arrogância no aeroporto de Guarulhos. Brasileiros são mesmo bons para varrer, hein? Essa frase, cheia de sarcasmo, foi proferida por um turista argentino que, cheio de arrogância, espalhava lixo e ignorava todas as regras de convivência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um motivo de orgulho para o Brasil. Eles encaravam o terminal, conhecido por seus altos padrões de limpeza e qualidade de serviço, com total desdém, jogando lixo por toda parte, sem se importar com o incômodo que causavam aos passageiros ao redor. Além disso, adotaram uma postura de provocação contínua em relação aos funcionários da limpeza. No entanto, essa atitude de invasão acabou por levá-los a um resultado terrível que jamais poderiam ter imaginado. Que tipo de castigo imediato lhes sobreveio? Vamos agora examinar detalhadamente toda a situação. Para viajantes de todo o mundo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é a porta de entrada que define a primeira impressão do Brasil. O interior do aeroporto é imaculado, deixando os visitantes maravilhados. Os pisos brilhantes e polidos acolhem calorosamente os visitantes. Através das janelas panorâmicas, a vista para o pátio é espetacular. O céu vasto e os aviões deslizando pelas pistas. Turistas ocupados tirando fotos desta paisagem expressam admiração e emoção em seus rostos. Não consigo acreditar que isto é um aeroporto, exclama um viajante americano. Um turista europeu ao lado concorda com a cabeça. Sim, é realmente muito limpo. Parece um hotel de luxo. É o que se espera do Brasil, conhecido pela sua hospitalidade. Os funcionários do aeroporto trabalham com agilidade, mas sempre exibem o sorriso acolhedor e a simpatia tipicamente brasileiros ao interagir com os passageiros. Ao verem alguém em necessidade, aproximam-se imediatamente. Precisa de ajuda? Essa pergunta, carregada de calor humano, faz os viajantes demonstrarem alívio. Não, obrigado, respondem educadamente, dirigindo-se ao portão de embarque, perto dos portões. Os passageiros conversam e riem com familiares e amigos enquanto aguardam. Uma música ambiente calma flui pelo terminal, criando uma atmosfera de paz. Enquanto isso, numa cafeteria próxima, um executivo paulistano trabalha concentrado em seu laptop, saboreando seu café matinal. Observando sua postura calma e focada, turistas estrangeiros comentam em voz baixa, como se estivessem admirados. Os brasileiros são realmente gentis e civilizados. Neste momento, um passageiro se dirige a um faxineiro. Deve ser um trabalho duro manter um lugar tão grande sempre limpo. O faxineiro sorri, inclinando levemente a cabeça, e responde com a humildade tipicamente brasileira. Não é nada. Ficamos felizes se todos puderem se sentir tão confortáveis quanto em casa. Ao ouvir este diálogo, sorrisos naturais surgem nos rostos das pessoas ao redor. O aeroporto é envolto por uma atmosfera calorosa. O alto senso de cidadania, considerado a mais bela paisagem do Brasil, desdobra-se no aeroporto de Guarulhos. No entanto, rompendo o silêncio desta manhã pacífica e harmoniosa, surge um tumulto repentino que ecoa pelo aeroporto. Ei, isso é o Brasil? Não é tão impressionante quanto pensei, hein? O barulho e a gritaria anunciam a chegada de um grupo de turistas argentinos. Eles arrastam rudemente suas malas, caminhando como se fossem donos dos corredores, atrapalhando a passagem de outros. Um homem de meia idade no grupo zomba. Os corredores são muito estreitos. Não precisa se preocupar se a mala esbarrar um pouco. Seus gestos e falas ignoram completamente os outros viajantes ao redor, parecendo que o aeroporto inteiro se curvou aos seus pés. Ao chegarem perto de um portão de embarque, ocupam imediatamente todos os assentos vazios, espalham suas malas sem cerimônia pelo corredor, parecendo totalmente inconscientes de que estão bloqueando a passagem. Tiram lanches e embalagens de salgadinhos que trouxeram e começam a comer, quebrando instantaneamente a tranquilidade do aeroporto. O lugar é grande, podemos fazer o que quisermos, né? Diz uma mulher, sentando-se de lado no corredor. Latas vazias e sacos de salgadinhos começam a rolar ao seu redor. É tão espaçoso, não tem problema sujar um pouquinho, diz o homem de meia idade,
que parecia ser o líder do grupo, com desdém. Os outros concordam, rindo. Eles jogam lixo no chão como se estivessem se exibindo, sem se importar se derrubam a bebida que estão tomando. Os viajantes ao redor franzem a testa em confusão, observando o comportamento ultrajante. Não consigo acreditar que alguém faça isso, murmura um turista europeu ao lado. Por outro lado, os viajantes brasileiros, embora incomodados com a atitude, evitam a confrontação direta, por hábito cultural de manter a harmonia. Um jovem brasileiro murmura: por que são tão descarados? Acham que estão em casa? Em resposta, um deles balança uma garrafa plástica. Limpar é trabalho dos brasileiros, não é? Não é algo para a gente se preocupar. Ao ouvir isso, o faxineiro que estava limpando por perto para imediatamente e se vira para eles, sem dizer nada, apenas demonstra uma expressão de resignação e volta a varrer silenciosamente. O homem de meia idade no grupo fala ainda mais alto. Isso é o Brasil. Um país que só consegue sobreviver porque as pessoas limpam, suas risadas vulgares engolem o silêncio circundante. Uma parte do aeroporto é instantaneamente envolta em uma atmosfera desagradável. Eles não tinham ideia do quão terríveis seriam as consequências de seu comportamento em breve. O ar no portão de embarque congelou devido ao seu comportamento desordeiro. Um casal de brasileiros que esperava em silêncio, incapaz de suportar o lixo e a confusão, troca olhares. Querido, vamos para outro lugar? Sussurra a esposa. O marido concorda em silêncio, pega a bagagem e se levanta. Embora seja um protesto silencioso, o profundo desconforto é evidente em seus rostos. Por outro lado, um jovem viajante brasileiro, incapaz de suportar mais o comportamento deles, toma coragem e fala: com licença, poderiam por favor jogar o lixo na lixeira? Este é um lugar público, todos usam. O líder do grupo vira-se para ele, bufa e ri. Varrer é o seu trabalho, brasileiro, não é? Ele joga a garrafa plástica que estava segurando no chão, sem se importar com os olhares ao redor, e ri alto com seus companheiros. Somos clientes que pagam. Você apenas cala a boca e limpa. Diante dessa atitude arrogante, a voz do jovem se eleva um pouco. Este é um espaço público. Por favor, respeite os outros e tenha civilidade. O ar esfria instantaneamente. Mas o argentino encolhe os ombros e ironiza. Brasileiros são muito sensíveis com essas ninharias, hein? Os companheiros concordam em voz alta. É isso aí. Não é nada demais. Os brasileiros são sempre mesquinhos assim. O volume de suas vozes aumenta e todos os olhares se concentram neles. Uma mãe com um filho pequeno puxa a criança para perto de si, olhando-os com olhos inquietos. Neste momento, um homem brasileiro de meia idade se aproxima do jovem e sussurra: deixa para lá, não adianta discutir com esse tipo de gente. Não perca seu tempo. O jovem, com uma expressão de frustração, desvia o olhar. No entanto, a raiva contra o comportamento ultrajante deles se espalha silenciosamente entre os viajantes ao redor. Como podem ser tão incivilizados? Fazer uma cena dessas no aeroporto, a porta de entrada do país, é uma vergonha, murmuravam. As críticas circulavam na multidão e os olhares direcionados a eles se tornavam cada vez mais frios. Mas eles não se davam conta de nada, continuando a rir alto, gritar e jogar lixo. O líder espalha o lixo ao redor, como se estivesse se gabando, e provoca: vejam, ninguém se atreve a nos dizer nada. A atmosfera ao redor fica ainda mais pesada. Os viajantes brasileiros se afastam de seus assentos, mas no fundo de seus corações o desconforto permanece. E se a situação piorar? Alguém sussurra, preocupado. Neste momento, a figura de um funcionário do aeroporto se aproxima deles à distância. Uma ponta de esperança paira nos olhares ao redor. O faxineiro reaparece. Com uma atitude calma, ele se dirige a eles com um sorriso gentil, curvando-se educadamente. Com o tom suave, tipicamente brasileiro, ele diz: me desculpem, mas ficaremos muito gratos se puderem jogar o lixo nos locais designados. Assim, todos poderemos ter um ambiente confortável. Ao ouvir as palavras, o grupo hesita por um instante, mas o homem de meia idade logo bufa e ri. O que você está dizendo? Limpar é o seu trabalho, não é? Essa frase torna os olhares ao redor ainda mais penetrantes, mas eles continuam inabaláveis.
O homem de meia idade prossegue. Somos clientes que pagam. Estamos gerando trabalho para vocês. Deveriam nos agradecer. O faxineiro responde com calma e serenidade. Este é um espaço que todos os viajantes devem usar confortavelmente. Solicitamos a colaboração de vocês. Sua postura firme e digna conquista olhares de apoio de alguns viajantes. No entanto, o líder encolhe os ombros e chuta o lixo que estava ao seu pé. Isso é normal, não é? Preocupar-se com uma coisa tão pequena é por isso que o Brasil não tem relevância. Sua atitude torna o clima ao redor ainda mais hostil. É um absurdo! Exclama um jovem viajante ao lado. Mas o faxineiro permanece firme e calmo. Se não puderem cooperar, seremos obrigados a solicitar formalmente a intervenção da administração e das autoridades, conforme as regras do aeroporto de Guarulhos. Esta frase faz a expressão deles enrijecer por um momento, mas logo riem alto novamente. Regras? Acha que isso vai nos parar? A provocação atinge o pico. Eles jogam deliberadamente a bebida que estavam tomando pela metade no chão. Ei, limpe isso também. Vamos ver. A cena provoca um pequeno alarme. Os viajantes até se levantam de seus assentos. No entanto, o faxineiro, que observava o tumulto em silêncio, mantém uma expressão firme. Senhores passageiros, se continuarem com esse comportamento, serei obrigado a reportar à gerência. Sua voz calma contém uma forte determinação. Talvez intimidados por essa postura, alguns se calam momentaneamente, mas o líder incita seus companheiros novamente. Não se preocupem, o que esse velho pode fazer contra a gente? Dito isso, eles voltam a rir. Até aquele momento, eles não tinham ideia de que seu comportamento provocativo estava prestes a desencadear um problema muito maior. Apesar da calma do faxineiro, o comportamento deles se torna cada vez mais descontrolado. Vendo-os espalhar lixo e derramar bebidas no chão, os viajantes ao redor emanam uma atmosfera de que não podem mais tolerar a situação. Como podem fazer isso em um aeroporto tão limpo? É inacreditável. A condenação paira no ar. Neste momento, o gerente de turno do aeroporto, que havia recebido o relatório da situação, aparece finalmente. Ele se dirige a eles com um ar resoluto, vestindo o uniforme. Senhores passageiros, pedimos desculpas, mas o comportamento atual de vocês viola claramente as regras de uso do aeroporto e a ordem pública. Sua voz calma, mas cheia de autoridade, faz com que eles parem por um instante. No entanto, o líder imediatamente zomba. Lá vem fazer um drama por causa de uma bobagem. Os brasileiros são muito nervosinhos. O gerente prossegue. Inabalável. De acordo com as regras, se este comportamento desordeiro persistir, poderemos tomar medidas para a retirada compulsória do aeroporto. Solicitamos a colaboração dos senhores. As palavras frias fazem com que todos os olhares se concentrem neles. E no gerente, mesmo assim, o líder não recua, virando-se para os companheiros. Como é que vocês vão nos tirar daqui? Os companheiros ecoam, rindo, exibindo uma atitude ainda mais provocativa. O líder deliberadamente joga uma garrafa plástica próxima no chão com força. Vamos bagunçar mais um pouco. Quero ver até onde vai a raiva dos brasileiros. Seguindo suas ordens, os companheiros começam a atirar sacos de salgadinhos e latas vazias no chão. A cena provoca suspiros de espanto e frustração. O gerente, no entanto, não perde a calma e adverte com voz firme: senhores passageiros, o comportamento de vocês está causando sérios danos a outros passageiros. Se não pararem imediatamente, informaremos a Polícia Federal Aeroportuária e tomaremos medidas legais rigorosas. Essa frase congela o ar ao redor. Eles param de rir por um momento, mas o líder retruca, provocando: Polícia Federal, parece divertido. Chame a polícia que quiser, de onde for. Sua atitude se torna mais e mais insolente e os olhares ao redor ficam mais frios. Mas o gerente não perde mais tempo com ele, dando instruções em voz baixa pelo rádio, chamando o centro de controle. Relatório de situação concluído. Preparar apoio conforme o procedimento. Essa frase é o sinal que põe fim à sua arrogância. No auge do comportamento desordeiro, os viajantes ao redor começam a sacar silenciosamente seus smartphones. No Brasil, onde as redes sociais são muito ativas,
alguém começa a gravar. Esse é o sinal para que outros passageiros também apontem suas câmeras para eles. Nunca vi uma coisa dessas. Não podemos deixar isso passar. Eles têm que pagar, sussurravam. Vários viajantes começam a filmar a insolência deles em detalhes. Enquanto o gerente e os funcionários mantêm a calma, eles, em vez de se arrependerem, agem de forma ainda mais provocativa. Ei, vamos bagunçar mais, grita o líder. Os companheiros, achando graça, espalham o lixo ainda mais. O piso do aeroporto é rapidamente coberto por bebidas e restos de lanches. Todo esse processo é gravado e começa a ser carregado em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. O primeiro post, intitulado "Turistas argentinos causando tumulto no aeroporto de Guarulhos", é publicado. Em poucos minutos, ele gera um número explosivo de compartilhamentos e retweets. Não consigo acreditar que a porta do Brasil seja manchada assim. O comportamento deles é claramente desordeiro. Que vergonha. Chovem comentários. O vídeo rapidamente se torna o centro das atenções. Inúmeros internautas brasileiros expressam raiva com a cena, fato comprovado pela velocidade de disseminação do vídeo. Enquanto isso, os olhares dos passageiros no local se tornam ainda mais frios. Uma mulher que estava filmando é abordada por um homem de meia idade ao seu lado. É bom enviar este vídeo também para os canais oficiais do aeroporto. A mulher concorda com a cabeça? Sim, claro. Não podemos deixar isso impune. Não podemos permitir que continuem a prejudicar a imagem do Brasil. Enquanto conversavam, novos posts inundavam as redes sociais. Vídeos com as hashtags "Cliente sem noção Guarulhos" e "Inacreditável" se espalhavam. A opinião pública fervilhava. Como esse tipo de gente conseguiu entrar no país? A calma dos funcionários do aeroporto é impressionante. Não há chance de esses caras se arrependerem. Um dos companheiros, vendo a multidão filmando, demonstrava inquietação. Ei, todo mundo está nos filmando, mas o líder zomba, encolhe os ombros, deixa eles, nada vai acontecer. Essa frase faz com que os companheiros relaxem novamente e caiam na gargalhada, sem parar de jogar lixo. Nesse momento, eles ignoravam completamente o poder destrutivo dos olhares ao redor e da exposição na internet que estava prestes a afetar suas vidas. Por outro lado, o gerente continua a monitorar a situação no local e reporta a sede. Os vídeos da situação estão se espalhando rapidamente. Precisamos de uma resposta imediata. Sua avaliação fria desencadeia a próxima grande mudança de cenário? Os vídeos dos turistas argentinos desordeiros em Guarulhos, que se espalharam rapidamente pela internet, causam uma repercussão explosiva. A palavra-chave, comportamento desordeiro Guarulhos, atinge o topo das tendências em tempo real. A notícia se espalha pelo mundo, chegando até a Argentina. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento. A hospitalidade brasileira foi desrespeitada por eles. Isso já passou de um problema individual, é uma vergonha para todos os latinos. Comentários de crítica inundam a seção de comentários dos vídeos. Enquanto isso, no local, o gerente e a sede cooperam de perto, avançando calmamente nas medidas de resposta. A Polícia Federal Aeroportuária chega ao local e declara com uma atitude resoluta diante deles: senhores, o comportamento de vocês pode constituir obstrução à função pública e violação da lei de manutenção da ordem social em espaços públicos. Se não pararem imediatamente, serão punidos rigorosamente de acordo com a lei. Essa frase faz com que suas risadas cessem por um momento, mas o líder retruca, zombando: que exagero, isso é só uma pegadinha. O policial, imperturbável com a atitude, continua calmamente. O aeroporto é uma infraestrutura crítica do país, com o dever de garantir a segurança e o conforto dos demais passageiros. O comportamento de vocês está claramente obstruindo isso. Enquanto essas palavras ecoavam, seus smartphones começam a receber notificações em sequência. O incidente, que se espalhara pela internet, havia sido reportado pela mídia local na Argentina. Espere, isso está falando de nós mesmo? Um dos companheiros murmura, olhando fixamente para a tela. Manchetes sensacionalistas como "piores turistas a envergonhar o país no exterior" e comentários condenatórios inundam o feed.
puxa, estamos ferrados de verdade, não estamos? Diante da voz ansiosa do companheiro, o líder ainda tenta manter as aparências. Cala a boca, não se preocupe com isso. Mas logo em seguida, seus smartphones recebem outra notificação. Era um aviso formal da agência de viagens argentina que havia organizado a viagem devido ao grave comportamento desordeiro de vocês, que viola as regras da empresa. Todos os benefícios da viagem estão revogados com efeito imediato. Esta frase curta faz o rosto deles empalidecer. Isso. Como é possível? Eles gaguejam, sem palavras. Eles percebem que até a notícia de televisão argentina estava transmitindo suas imagens. Foram marcados como vergonha internacional por seus atos deploráveis. Suas informações pessoais começam até a ser vazadas e espalhadas. Pouco depois, chega uma mensagem de contato do chefe de seus empregos. O comportamento de vocês está fazendo um grande estardalhaço na internet. Voltem para o país e deem uma explicação imediatamente. Embora breve, o conteúdo insinuava um impacto fatal em suas vidas futuras. Para piorar, foi confirmado que suas pontuações de crédito social caíram drasticamente. Isso resultaria em sérias restrições para obter empréstimos ou viajar para o exterior no futuro. Como as coisas chegaram a isso? Lamentam, com expressões cheias de ansiedade e arrependimento, finalmente se calando. Mas eles ainda não sabiam que aquilo era apenas o começo da punição que lhes sobreviria. Após retornarem à Argentina, suas vidas mudam 180 graus. Afetados pelas ondas de vídeos que se espalharam online, eles são apontados na rua. As relações com amigos e conhecidos são cortadas. São aquelas pessoas que envergonharam o país no aeroporto do Brasil, não são? Que vergonha! É embaraçoso morar no mesmo bairro. Ouvindo esses comentários, onde quer que fossem, incapazes de suportar os olhares frios ao redor, eles gradualmente se tornam reclusos. O pior é que recebem a demissão de seus empregos. As bases de sua subsistência são destruídas. Já que causaram um grave dano à reputação da empresa, a demissão é inevitável. A frase fria do chefe foi como um punhal em seus corações. De repente, sem emprego, são consumidos pela incerteza e pela ansiedade em relação ao futuro, sem poder pedir ajuda a ninguém. Além disso, com a pontuação de crédito social no nível mais baixo, todas as transações financeiras são bloqueadas. Não só o empréstimo para moradia se torna um sonho, mas planejar uma nova viagem também se torna um luxo. Nessa situação, o homem que havia sido líder, de repente se lembra das palavras deixadas pelo faxineiro brasileiro. Quem não joga lixo por toda parte, também tem o coração limpo. Mas se a alma está suja, essa sujeira se espalha para o ambiente. Essas palavras atingem profundamente seu peito. No começo, ele havia zombado e ignorado, mas agora parecia uma profecia que havia visto através de todo o seu comportamento. Por que eu fiz aquilo naquela hora? Seu suspiro misturado com arrependimento ecoa vazio no quarto solitário. Hoje, quase ninguém sabe o que aconteceu com eles. Há rumores de que estão vivendo de empregos temporários, mas não há confirmação. Apenas a imagem de seu comportamento ultrajante foi registrada para sempre na internet com uma tatuagem digital sendo transmitida para a posteridade. Uma vez que o estigma é deixado na internet, ele nunca desaparece. Este incidente demonstra a dura realidade da sociedade digital. No final, lembramos-nos da outra frase deixada pelo faxineiro. Limpar não é apenas tornar o lugar limpo, é também um ato de purificar a alma. Esta lição ficou profundamente gravada nos corações de todos os presentes. E o erro tolo deles será lembrado para sempre como um exemplo de como o comportamento desordeiro atrai consequências terríveis. Hoje, quase ninguém sabe o paradeiro deles, mas o registro gravado na internet atesta para sempre seus erros. Isso, ao mesmo tempo que demonstra a severidade da sociedade digital, faz com que todos nós nos conscientizemos mais uma vez sobre a importância de cultivar a dignidade como ser humano, a qualidade de ser brasileiro no desfecho. Ao concluir esta história, somos levados a uma profunda reflexão. Este mundo em que vivemos juntos é construído por acordos invisíveis. Respeitar o espaço do outro, considerar o tempo do outro e manter o lugar onde estivemos tão bonito quanto o encontramos.
Antes das regras e das leis, esta é a voz de nossa consciência calorosa. O piso brilhante e cintilante do Aeroporto Internacional de Guarulhos não foi feito apenas pelo trabalho árduo e honesto de alguém. É o brilho realizado pela confluência da consideração silenciosa, da gentileza e da cidadania madura de inúmeros viajantes. Um único lixo jogado descuidadamente por uma pessoa pode quebrar quão facilmente esse acordo invisível. Através da história de hoje, somos lembrados mais uma vez de que nosso verdadeiro valor e caráter podem não vir de roupas luxuosas ou de um status elevado. Em vez disso, eles brilham mais intensamente nas pequenas ações de quem recolhe o lixo em um canto onde ninguém está olhando, na profunda reflexão de quem valoriza o espaço de uso comum e na atitude madura de quem prioriza a harmonia do grupo em detrimento do próprio conforto. Como disse o gentil faxineiro, tornar o espaço limpo é o mesmo que purificar a nossa alma. Através do ato de organizar o ambiente ao nosso redor, aprendemos a ser humildes, praticamos o respeito pelos outros e desenvolvemos um orgulho saudável por estarmos contribuindo para um mundo melhor. O lugar onde estivemos continuará a falar sobre nós muito tempo depois de termos partido, porque o que deixamos para trás não são apenas vestígios, mas também o nosso coração. Agora perguntamos em silêncio a nós mesmos: que tipo de rastro estou deixando neste mundo hoje enquanto vivo? Os lugares por onde passei trouxeram paz e sorrisos aos outros? A esperança é que cada lugar onde pisarmos se torne um pouco mais quente e um pouco mais bonito. Lembremos-nos de quanto a pequena prática de uma pessoa pode iluminar este mundo em que todos vivemos. Que a história de hoje permaneça por muito tempo como um eco silencioso em seus corações.